Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as Contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Está começando mais um episódio do Faz as Contas e a Bru Aleman já começou a rir aqui quando eu fiz a abertura. Bru, o que tá acontecendo? Conta pra quem tá escutando. Tô de boca cheia. Maravilhosa. O que você tá comendo, Bru? Ó, gente, ó. Já vai lá no Cola na Bru e coloca a hashtag patrocina a Bru na Rádio Mix. E o que você tá comendo? Dadinho, gente. Dadinho é muita infância, né? Ele é muito. Eu comia na minha infância, que é aquele... Ele é de doce de leite ou de amendoim? Ah, amendoim, gordura, uma coisa assim. É doce de criança, né? Com certeza. E todo adulto adora também. Então a gente já vai começar. Falando nisso, dadinho sempre foi, sabe? Aquela torneira do dinheiro que você vai assim, você vai comprar um negocinho, daí você fala, me vê 3 dadinhos aí. Sabe o que eu lembro que acontecia muito? O troco ser em dadinho. Ah, nossa senhora, o que a gente já perdeu de troco. Exato, ao invés de colocar ali no cofrinho, né? Ah, não, vai em dadinho mesmo. E aí vinha, às vezes, eu sempre vários. aceito, dadinho ou babalu. Tá vendo? Babalu também é uma boa pra patrocinar a gente. Exato, gente. Hashtag Babalu patrocina a Bruna Mix, entendeu? Só tem um problema. De vez em quando eu engulo chiclete, acredita? Você jura? Eu fazia muito isso. Hoje eu não faço mais, gente, mas eu fazia isso. Mas você caía naquela lenda de que fica 7 anos aqui no estômago, faz mal? Gruda, que não sei. É, nada disso, né? Ai, eu fui uma criança terrível, não acreditava em nada. Maravilhoso. E vai ser na companhia do Dadinho, né? Exatamente. Que hoje nós vamos falar de investimentos, né? No último episódio, na semana passada, ou no anterior aí da sua playlist, a gente falou sobre o investidor que é do perfil conservador. Isso, que é aquele primeiro ali, né? Que tá começando, iniciando e que ainda tem ali um pouco de medo, né? De fazer muitos riscos, né? De se arriscar. Exato. Na verdade, quando ele me procura, a primeira coisa que ele quer saber, Bru, tem risco, né? E a pessoa que inicia, eu falo que praticamente todo mundo que ainda não sabe sobre investimentos começa com um conservador. Porém, você tem que fazer, lógico, o teste de perfil dentro da corretora que você utiliza, né? Não tem que ser seguido à risca, tá bom, pessoal? Mas já é o primeiro guia da principal pergunta que vocês fazem. Onde eu invisto? Né? Você recebe muita pergunta desse tipo, né? E eu não consigo, né? Na verdade, assim, não é que eu não consigo responder todo mundo. O ponto é que não sou eu que digo pra você, né? Você tem que entender dos produtos. Eles fazem, a gente fala como se fosse... Dependendo da corretora, é uma análise meio comportamental do que como que você lidaria em algumas situações relacionadas ao dinheiro. Então eles conseguem mais ou menos identificar. Por isso que eu prefiro que vocês vão direto na corretora e normalmente depois disso eles já indicam um tipo de produto. Então direciona muito melhor do que eu, por exemplo. Perfeito, então vamos lá. O pessoal entrou, fez a conta lá na corretora, fez o perfil e deu moderado. Então hoje a gente vai falar tudo sobre o perfil moderado, né? Quais são os objetivos dessa pessoa, longo prazo, médio prazo, curto prazo, quais são os produtos. Hoje a Bru vai contar aqui pra gente tudo isso. Exatamente. Nossa, gente, ainda tô comendo. Ela tá comendo, eu tô falando e ela tá, aproveita, deixa aqui e abre um dadinho. Juro que eu não vou comer mais, eu vou continuar aqui. Vai, vamos lá. Vamos lá. O que vocês precisam saber, né? Eu, por exemplo, igual eu falei no passado, eu invisto pela Vitro, né? Então tanto a Vitro quanto a Empíricos, que é uma casa de análise onde eles indicam produtos para eu investir. Eu, inclusive, sou assinante dessas coisas, porque dependendo do produto eu não entendo o suficiente para isso. Eles definem o perfil moderado como? Significa que você busca um equilíbrio entre segurança e risco. Então você não quer assumir risco demais, mas você quer provavelmente rentabilizar um pouquinho e assumir um pouquinho de risco. Então, a sua carteira de investimentos deve conter alguns produtos da renda variável, que é aquela que oscila o preço, sem deixar de lado a segurança potencial da renda fixa.
Então esse é um perfil muito comum entre os investidores que procuram por maneiras aumentar os seus ganhos além do CDI, né? Que a gente já conversou bastante, tem inclusive um podcast de uma pergunta que vocês fizeram, invisto em CDB ou CDI, e eu expliquei que são coisas totalmente diferentes. E virou um episódio incrível, então se você tá curiosa pra saber, procura aí na nossa playlist, invisto em CDB ou CDI, que a Bruna explica toda a diferença entre essas duas questões. Podcast polêmico. Muito polêmico. Mas voltando, então, o moderado, ele é aquele que quer ter ali um pouco de segurança, mas também gosta de arriscar. Exatamente. Eu gravei aqui pra vocês, eu tava até pesquisando, mas eu queria falar. Eu gravei um post, inclusive, do @LucroFC, que ele vai estar investindo na gringa com a gente dessa semana. Se você estiver escutando, você corre lá no Investindo na Gringa, né? Nós vamos falar sobre aposentadoria em dólar. E ele colocou quais são, na verdade, não era quais as diferenças. Ele estava falando sobre investimentos de renda fixa, né? Então, quanto renderia R$1.000 com uma Selic a 6,25? Lembrando que o dia que a gente está gravando esse podcast, pode ser que a Selic suba. Selic fica difícil, né? Acontece, são muitos dadinhos. Exato. Então, olha só, se você investir 1 ano no Tesouro Selic, né, no Tesouro normal, o valor líquido que você vai ter depois de 1 ano é R$1.059, porque a rentabilidade vai ser mais ou menos de 5,91 ao ano. Se você deixar na poupança, você vai ganhar R$1.045 em média, porque a rentabilidade líquida vai ser de 4,52. E se você investir num fundo DI, que eu também já comentei com vocês, e no @colanabru também tem bastante sobre isso, em 1 ano você vai ter um valor de R$1.057, ou seja, 5,74. Vocês estão identificando que com uma Selic relativamente baixa, que a gente já viu uma Selic aí muito maior, a rentabilidade de R$1.000, por exemplo, ela é muito pequena. É muito elas por elas, né? Exato. O produto que você vai colocar acaba não sendo tão impactante assim no retorno, né? Exato. Até... Não vou falar feio, mas no começo eu sempre falei pra vocês, né? Vamos acompanhar a inflação. Infelizmente, né? Com a nossa Selic abaixo da inflação, a gente nem consegue acompanhar a inflação. Então, com o perfil moderado, a partir do momento que você vai atrás de um pouco de mais risco, a gente consegue correr um pouco mais atrás da inflação. Entendi. Porque a Selic não tá batendo ali. Não daí a dinâmica dos investimentos e o perfil moderado traz isso. Você ter vários tipos de ativos diferentes, né? Ativos são os produtos de investimento em si. Porque vai ter épocas que a renda fixa vai render muito mais. Vai ter épocas que a renda variável, quando a Selic estava baixa, então se a gente falasse em ações estavam dando mais dinheiro, mais rentabilidade. Os fundos imobiliários, apesar de um pouco mais risco, ele traz uma rentabilidade relativamente constante, né? Lógico que tem todo o risco, mas ele tem uma rentabilidade, principalmente falando em dividendos, que é aquela renda passiva que vocês buscam todos os meses. Daí a gente vai falar, por exemplo, de uma criptomoeda. Poxa, já é um produto com muito mais risco, mas o perfil moderado também vai estar com um pezinho ali. Então, esse é o desenho do moderado. O pezinho dele está em várias situações, um pouco mais amplas do que o conservador, porque o conservador não quer de jeito nenhum praticamente assumir nenhum risco. Então, ele pega pequenas outras oportunidades para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Ficou muito claro, então, o perfil moderador nessa parte do que a pessoa busca nas finanças, né? Qual retorno quer ter e como fazer isso. Mas o que essa pessoa com perfil moderado busca na vida? Existem algumas metas, objetivos que acabam ficando atrelados a um perfil moderado e essa diversificação? Não, na verdade, eu diria que é aquela pessoa mais consciente em relação ao dinheiro. Eu falaria isso. Consciente no sentido não que o conservador não seja, mas o conservador ele não se abriu para o mercado financeiro em si. Porque é impossível você ganhar uma determinada rentabilidade sendo extremamente conservador sempre. É aquele negócio, né? Você precisa abrir mão de alguma coisa para poder ganhar mais um pouco. O investimento ele não vai te enriquecer, eu sempre trouxe isso para vocês. Ele vai potencializar aquele efeito dos juros compostos, vai potencializar para que, ao invés de você guardar na poupança com uma rentabilidade muito menor e você demorar 40, 50, até 70 anos para juntar o dinheiro que você quer, o perfil moderado ele vai encurtar, por exemplo, um pouco o caminho, que ele vai te dar possibilidades ali. Já o conservador, ele vai demorar quase o mesmo tempo de você colocar na poupança, dependendo da taxa Selic, como tá. E como a pessoa lida com o risco?
Gente, vai com medo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Adorei a dica. Tá com medo, vai com medo. Não tem muito, porque assim, eu posso ficar 3 horas falando sobre finanças comportamentais, mas você vai ter que assumir esse risco. Eu não quero incentivar você se você não esteja confortável, porque esse também é o maior erro das finanças, né? Eu te colocar numa situação de extremo desconforto. Porque agora que a Selic tá aumentando, por exemplo, eu vi uma notícia hoje, gente. Hoje, exatamente dia 25 de outubro. Isso. Né? Eu vi uma notícia de que 3 bilhões, salvo engano, de reais foram tirados das ações porque as pessoas quiseram começar a colocar na renda fixa porque aumentou. Isso atrapalha tanto o mercado financeiro, porque é lógico que a renda variável não vai talvez render tanto, né? Porque as pessoas já estão tirando, porque elas já estão com medo e ela prefere um pré-fixado. E daí fica nessa movimentação que inclusive o nosso mercado financeiro não funciona, né? Então falta um pouco assim de confiança não só em nós, mas também no nosso mercado financeiro. Ele é e não é dependente, vamos se dizer, da política brasileira. Ele é um pouco dependente, a gente tem uma questão de risco Brasil, mas a gente também precisa assumir esses riscos aí para que o mercado financeiro também consiga dar mais dinheiro para todo mundo, né? E esse medo de travando todo mundo tem um potencial aí gigante aí pra gente crescer. Mas, pessoal, se tiver com medo, estude, né? Agora, sendo mais sensato, estude. Senta a bunda, estuda. Não tem jeito, né? A consultoria, por exemplo, ela custa muito caro. As pessoas me perguntam. Ela custa caro. Vamos pensar que se eu fizer uma consultoria individual, eu vou demorar pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia numa reunião com uma pessoa. Fora que eu vou demorar para entregar alguma coisa com ela em torno de 1 semana e ainda fazer algumas adaptações. Imagina ainda explicar todos os produtos. Eu teria que cobrar um valor que, se ela for, dependendo do valor que ela vai investir, não compensa. Não compensa. Mas eu dou aquelas dicas para você ir abrindo a mente, né? Então a gente tem que começar a parar. Eu falo que é síndrome do Tiranossauro Rex, né? As mãozinhas tudo curtinhas. A gente precisa. Maravilhosa. A gente precisa começar a levar isso um pouco mais a sério. E o perfil moderado, ele é excelente, porque ele não vai te tirar do risco, né? Ele não vai te, assim, expor totalmente o seu dinheiro, mas ele vai te dar a possibilidade de você abrir a mente, estudar sobre novos produtos e eventualmente ganhar mais dinheiro. É isso que faz a diferença. Um conselho interessante, então, para uma pessoa que gostaria de... Pronto. Um conselho interessante, então, seria estar com as finanças sempre em dia. Porque uma vez que você não tem dívidas, uma vez Exato. que você tem a sua reserva de emergência, você já tem ali uma segurança, né, com relação à sua rentabilidade no final do mês. Tendo todas essas seguranças, né, você pode se arriscar mais no investimento, porque caso tenha ali alguma perda, você não vai ficar de mão vazia. Exato, não vai arriscar, né? Não vai pular para um perfil moderado a partir do momento que você não tenha pelo menos 50% da sua reserva de emergência feita, né? E que você não esteja disciplinado de colocar o dinheiro todo mês, né? Para correr o risco, você também tem que poder correr este tipo de risco. Perfeito. Tem alguma dica final? Tenho sim. Eu queria trazer, igual eu trouxe lá no nosso podcast do perfil conservador, né? Se vocês entrarem em qualquer tipo de plataforma, enfim, vocês conseguem estudar, mas eu vou trazer da corretora que eu invisto, né? Que é a Vitrio Empíricos. Na verdade, eles têm uma questão que é Mercado Financeiro 3.0. E daí lá você consegue fazer vários testes. Eu fiz todos os testes para vocês, para poder trazer mais ou menos uma ideia. Mas fique à vontade de fazer na sua corretora também. Então, perfil moderado, a gente diminui um pouco da exposição. O que seria uma exposição? É a quantidade que você vai comprar, o que você vai ter do seu dinheiro total em relação a determinado produto. Então, vamos supor aqui com R$1.000. R$1.000, um perfil moderado, eles dizem que é 35% numa renda fixa. 35% seria, por exemplo, R$350. A gente tá falando que a pessoa vai colocar R$1.000. Ele tem algumas divisões aqui, mas depois eu vou falar pra vocês por que eu não colocaria desse jeito. 10% em fundos de investimento multimercado. O que seria isso? Seriam fundos de investimento com estratégias diferenciadas, mas que já tem um pouquinho de risco. 10% do seu dinheiro para uma previdência, então alguma coisa que você vai ter mensalmente, inclusive tem alguns fundos de investimento voltado para isso. Aí nós temos 30% voltado para fundos imobiliários e ações. Então, você tá vendo que já aumentou bastante. No outro era 5%, 10% no máximo. Então, aqui você já coloca um pouquinho mais de risco e bem equilibrado entre renda fixa ali.
e você tem de 15% em proteções exterior. Eles colocam proteções porque eles falam para vocês investirem em fundos de investimento como ouro ou dólar aqui no Brasil para proteger o seu patrimônio. Como vocês sabem, e eu falo muito no Investindo na Gringa, a gente tem uma questão do risco Brasil, né? Então, eu não